como nós falamos aqui, né, há essa hipocrisia de muitos homens, né, tratarem a vida pública e a privada com valores diferentes. Porque esses homens têm posição de poder e é um tiro no pé se definir politicamente, porque você ganha inimigos óbvios e tudo mais. Mas não deixa de ser verdade também que na vida prática escolhas continuam sendo feitas, né? Casamentos continuam sendo arranjados, relacionamentos e tudo mais. E eu queria saber da sua visão, que tem amigos e contatos dentro desse meio, que tipo de mulher geralmente é, o perfil realmente de comportamento e tudo mais, que esses homens em posições de destaque ou que estão buscando poder ou de performance busca na vida deles. O que eu costumo ver é que quanto mais alto, mais flexibilidade para mulher desse executivo, no sentido de poder trabalhar se ela quiser ou não, né? O que é uma realidade diametralmente diferente de alguém que tem um emprego mais simples, do brasileiro aí que ganha um salário de R$ 3.000 por mês, e quando ele casa ele não tem muito essa opção. Se ele tentar fazer isso, ele vai ter que ter uma vida com muita restrição orçamentária, né? Então o Sim, que eu sim. sinto é que Falou do existe homem uma... realmente de alta Sim, performance, né? sim. Não é uma regra, eu conheço pessoas em posições altas que a mulher também trabalha, também tem posições altas, também existe, Que mas legal. o que existe é a flexibilidade, né? A possibilidade do marido chegar, e isso é muito comum, eu vejo, é ele chegar e a esposa está grávida, ele conversar e falar: ó, você não prefere agora, ao invés de trabalhar tanto quanto você estava trabalhando, reduzir um pouco a sua jornada, porque eu consigo segurar a bronca aqui das contas, e aí você fica num horário mais flexível e pode adaptar mais a tua vida. E isso é uma realidade que infelizmente não é oferecida, não é possível para a maior parte da população, é só para quem tem uma posição executiva que tem uma remuneração alta, né? Então o que eu percebo é isso. Agora, os altíssimos, né, vamos dizer, aqueles que estão em posições de alta diretoria de grandes instituições, aí fica muito mais fácil essa decisão, né, sem dúvida alguma. Você vê um padrão na prática, que é um padrão da esposa com os filhos, com aquela esposa que vai no supermercado à tarde, que tem o personal e que tem a estrutura do lar lá com os funcionários e tudo mais, e que consegue coordenar, fazer essa coordenação moderna do lar, enquanto o cara tá trabalhando. Isso é o que eu vejo mais como padrão, mas não é regra, que nem eu, novamente, né, até para não pegar um corte aqui e falar que só existe isso. Existe, sem dúvida, perfis que a mulher também se dedica, e acho que quando não é, e aí é um fator que é bem comum também, né? Você vê quando não é uma situação tão boa desse cara, ele não consegue, ele ganha razoavelmente melhor, mas ele não ganha tão bem, aí os dois, de fato, meio que tem que quase se redear, que a gente fala no mercado financeiro, né? Que é você fazer um hedge, uma proteção de uma posição contra a outra, porque se um perde o emprego, você tem o outro para, pelo menos por um tempo, conseguir manter aquele padrão de vida, aquela despesa. Então Sim. isso é o que eu vejo que é mais comum. Mas eu não digo que seja algo conscientemente escolhido, né? Você vê que é o que de fato acontece. Até porque esse homem de poder não é essa faixa de renda onde tem o perigo do desemprego, né? É uma questão de gerir a riqueza do que de o risco de ficar desempregado, ter que colocar a mulher num trabalho ganhando 3, 4, 5 mil reais para poder custear a renda da casa, né? Então, com esse papel de performance mais definido do cara, eu tenho, inclusive, visto algumas conversas, alguns empresários que são mais desbocados nas redes sociais, que tem opiniões fortes sobre tipo de mulher que escolhe casar, que vai casar. Teve alguns cortes do tio Uli, inclusive, que, enfim, é herdeiro, e ele percebe que geralmente essas mulheres são low profile, né? Essas mulheres que eles escolhem são low profile, Uhum. não é influencer, não é Ah, blogueira, não. não se expõe tanto. Isso sem dúvida. Não só low profile, mas também quando se expõe de maneira comportada, ou seja, tem um Uhum. pudor bem alto. Sim. E além disso também,
não tem alguns trejeitos modernos em relação à forma como não só se veste, mas também adereços, do tipo muitos penduricalhos no corpo, corpo muito rabiscado e tudo mais. Inclusive na fala, muitos acham que não, mas geralmente também são mulheres muito educadas, são mulheres que sabem conversar, sabem falar. Muitos acham que esse tipo de cara tem uma mulher que é meio porcelana do lado, né? Meio porcelana, Sim, fica quietinha. Essa aqui é a mulher, se tocar nela, ela balança, sabe? sim. Não é assim. Não, Geralmente tem um tipo de mulher que ela até é graduada, inclusive, educada no sentido até de ensino superior e tudo mais, mas escolhe não exercer porque, na prática, a vida do casal, de forma funcional, não precisa que ela sim. trabalhe. Então, o trabalho vira uma espécie de hobby ou Uhum. de desejo pessoal do que de uma necessidade para manter as contas fechando e boletos. Esse tipo de cara não se preocupa mais com isso, né? Sem dúvida. Aí nesse aspecto que você está falando, sim, existe um padrão que dá para identificar. Estava me referindo mais à questão de padrão profissional, né? Mas Sim. padrão comportamental, sim, sem dúvida que esse perfil que você citou, mais modernete, mais espalhafatosa, que adora chamar atenção, Instagram aberto, com isso de fato não é um padrão que eu costumo ver com esse perfil de um executivo, alto executivo. São pessoas mais voltadas para uma vida mais família ainda um pouco mais parecido com o que seria, eu não vou dizer velhos moldes, né? Porque a gente já está muito distante dos velhos moldes. Mas acho que tem muita coisa que ainda está vindo naquela inércia do passado lá e que é preservada nesse sentido. Então, de fato, existe esse padrão. Tem as suas exceções também nesse meio, às vezes aparece um ou outro. Um dia desses eu vi um grande empresário aí com uma digníssima bem espalhafatosa, né, que adora chamar atenção, etc. Mas não é o padrão mesmo. E esse tipo de critério chateia muitas mulheres, cara. É revoltante para muitas o homem justamente colocar aquilo que ele quer numa mulher e que algum do critério que ele coloca é pudor. Se você falar qualquer tipo de critério ou requisito que dê a entender um limite de vida sexual ou de exposição, a mulher entra em gatilho, mesmo que ela saiba no fundo que isso é verdade. Inclusive, muitas mulheres, quando têm filhos, entendem mais do lado dos homens e falam, cara, legal, eu fui essa mulher espalhafatosa, enfim, né, exposta, mas eu percebo que meu filho queria uma mulher tranquila, de Uhum, boa e tudo mais, porque ela só consegue se enxergar a visão masculina através da proteção do filho dela. uhum, E ela sabe que há um traço de personalidade, essas mulheres mais modernas em vários sentidos, de cabeça, né? Modernas de personalidade, que há traços problemáticos essas mulheres. Uma busca por validação, por atenção, essa seminudez. Essa seminudez, né? É um traço de busca por preenchimento de coisas mal resolvidas nela. Então, quando uhum, ela vê, pô, eu não quero essa mulher pro meu filho, por mais que eu respeite, é aquele discurso do CEO conservador consigo mesmo e público desconstruído, né? Não. uhum. Publicamente, se me perguntarem, mulher onde quiser e tudo mais, babá, faz o que quiser. Sim. Mas pro meu filho, eu queria uma nora mais tranquila, uma nora que, pô, focadinha ali, faz o teu feijão com arroz bem ali no mercado de trabalho, não é aquela pessoa que é influencer e tudo mais.